Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para dar continuidade à nossa série de vídeos comentando esse textos selecionados do Paul Tillich, que é esse filósofo aí que nasceu na Alemanha, mas tornou-se conhecido após a sua estadia, né, as suas aulas lecionadas nos Estados Unidos. Eu gostaria, antes de mais nada, falar a respeito de mim, né? Sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 25 anos, sou professor de História e atualmente curso a graduação em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana aqui em Londrina. Ok, vamos dar continuidade. Então, o nosso canal ele tem esse viés mesmo de dialogar com as mais variadas ciências humanas, sejam elas as ciências históricas, filosóficas, políticas, enfim, teológicas, antropológicas. Nós gostamos de comentar sobre as ciências humanas porque essa é a trajetória da minha vida. Vamos lá. O outro texto que eu gostaria de comentar, ele se encontra escrito em 1956. O título dele é A Igreja e a Cultura Contemporânea. Nele o Paul Tillich fala pra gente que religião, olha a definição de religião dele, que interessante que é essa definição, e que eu achei de uma sensibilidade invejável, sabe? Então, religião é estar concernido de maneira última, ou seja, no mais profundo do seu ser, no mais profundo do seu âmago, no mais profundo da sua existência, no mais profundo das suas emoções, dos seus sentimentos, no mais profundo da sua utilização da razão, no mais profundo daquilo que você pode existir. Você precisa de estar concernido nesse lugar, você precisa de estar envolto nesse lugar, você precisa de estar tomado nesse lugar por aquilo que é e deveria ser a nossa preocupação última. Ou seja, você está concernido de maneira última por aquilo que deve ser a sua preocupação última. A sua preocupação última, com certeza, é a respeito de Deus, da existência, da vida, da razão de existir, da razão de estar presente, né? Então, isso é interessante no pensamento de Paul Tillich. No texto A Igreja e a Cultura Contemporânea, ele traz essa definição de religião como algo maior, né? Não como algo meramente como nós estamos acostumados nas teologias ortodoxas, sistemáticas, que religião sempre tem uma relação com o pecado, com desligamento, com religação, com esse tipo de relação muito sistematizada. Então a definição de religião dele é uma definição mais ampla, é uma definição, vamos dizer, mais especulativa, é uma definição ao mesmo tempo que mais especulativa, é uma definição mais existencial, né? Então você deve estar concernido de maneira última pela preocupação última, né? Então, uma segunda premissa para ele é o desaparecimento da lacuna entre o sagrado e o profano. Do pensamento tillichiano, agora todos os momentos de nossas vidas, toda a nossa vivência, ok? São momentos preocupantes, são momentos que podem nos apontar de alguma maneira essa preocupação última da qual ele está dizendo para a gente. Essa distinção acontece entre sagrado e profano, ok? Ele não está abrindo mão totalmente dessa divisão. Vamos dizer que não seja um desaparecimento, então, como eu disse antes. Vamos dizer que seja um crepúsculo, né? Um anoitecer. Então, o que acontece?
essa distinção ela acontece. Mas quando ela acontece, essa distinção entre sagrado e profano, ela serve para uma coisa, para evidenciar a nossa condição humana. Qual condição humana? A condição de alienação do verdadeiro ser. Então, para ele, aí a gente tem a premissa dele do ser e não ser, né? Então, nós estamos a todo tempo nessa relação de ser e não ser, e a possibilidade de não ser é imensa sempre. Nesse sentido, quando essa distinção acontece entre sagrado e profano, evidencia que nós não somos, que nós estamos desgarrados daquele que realmente é e daquele que pode ser, né? Então, essa distinção é uma distinção interessante. Uma terceira premissa a respeito desse texto, então, que ele traz é a relação entre religião e cultura. Então, há uma relação entre religião e cultura. Uma não se coloca acima da outra, entende? Religião, para ele, é a substância, é o conteúdo da cultura. Enquanto a cultura são as formas de religiões, né? Então, vamos dizer que toda política, toda economia, toda ciência está permeada, né? A cultura científica, a cultura religiosa, a cultura política, a cultura econômica, ela está permeada de substâncias religiosas, das quais muitas vezes nós não percebemos, mas é real. Então, aquele que interpreta a cultura pode chegar a preocupações últimas. Essa é a abordagem, vamos dizer, fenomenológica, correto? Você busca, então, as formas, você busca aquelas experiências mais cotidianas da existência daquele povo, daquela sociedade, para buscar por trás preocupações últimas, cosmovisões, ou para buscar por trás, então, o que o Paul Tillich chama de preocupações últimas, né? Que estaria associada a uma verdadeira definição de religião para ele. Pois não há uma manifestação cultural que não tenha uma preocupação última expressa nela, né? Então ele vai dizer: o espírito da sociedade industrial é o que predomina na sociedade atual. Então, para Tillich, a característica da sociedade atual, olha que interessante. Então, ler Tillich é ler um teólogo contemporâneo, é ler um teólogo que está a todo instante tentando olhar para a realidade. Ele não foge da realidade, né? Ele não busca respostas simplesmente tradicionais e abstratas, especulativas. Ele busca também esse diálogo com a realidade, uma teologia que possa interpretar a realidade, falar a respeito da realidade. E aqui agora ele fala para a gente sobre a sociedade industrial e ele faz um apontamento de qual é a principal característica da sociedade industrial. Que a principal característica da sociedade atual é a dinâmica, é a mudança contínua. Volto novamente ao Joseph Schumpeter, que ele diz que a sociedade do capital ela não permite o repouso, porque você precisa de estar todo tempo se movimentando, porque é o movimento que faz ela acontecer. É do movimento que surge a sua vitalidade. E o Paul Tillich faz esse novo apontamento, ou esse apontamento também nesse texto. O ser humano na sociedade industrial ele tem algumas características. Então, primeira característica: toda a energia humana tem sido destinada para a compreensão e transformação do mundo e de si. Toda a energia humana na sociedade industrial tem sido destinada à compreensão, à transformação do mundo e à compreensão e transformação de si mesmo. Todo o fundamento das ações humanas na sociedade industrial tem sido a técnica, o cálculo e os negócios. O ser humano tem se tornado independente. O
ser humano tem sido na sociedade industrial o mestre do universo. Uma outra característica: a capacidade que antes eram atribuídas a Deus, agora são dos homens. E isso faz a sociedade humana pensar numa atmosfera que não seja mais a atmosfera mística. Os processos educacionais têm sido fundamentados pela lei da produção e do consumo. Essa tem sido a cultura, ou a segunda natureza que os homens têm formado e têm estado. Isso significa que a noção de universo substitui a noção de Deus. A noção de homem e o antropocentrismo substitui a noção de Cristo e o cristocentrismo. A noção de paz e justiça social substitui a noção de reino de Deus. Nós estamos a todo instante vendo aqui pelo Paul Tillich um processo de secularização do mundo, dos princípios religiosos. Tem uma outra característica dessa sociedade. Ao mesmo tempo que essa sociedade possibilita o homem buscar se escapar do vazio, ao mesmo tempo que essa sociedade possibilita ao homem escapar de seu vazio existencial, essa corrente tão importante do autor, que o autor chama de existencialismo, é uma crítica àquilo que se está estabelecido. Ok? Ao mesmo tempo, essa sociedade possibilita o homem escapar do vazio, se encontrar, achar seu significado, achar sua preocupação última, mas ao mesmo tempo que essa sociedade possibilita esse afluir, esse encantamento, ou esse reencantamento, vamos dizer assim, nesse mesmo tempo, essa corrente da qual o autor faz parte, o existencialismo, é uma crítica a essa sociedade que está estabelecida, que é a sociedade do cálculo, do consumo, do comércio, da produção. Ok? E por fim, nesse texto, ele traz para a gente: igreja e cultura são íntimas e não uma do lado da outra. Elas estão imbricadas, elas estão juntas. O reino de Deus constitui ambas, mas transcende ambas. Olha que interessante. A noção de reino de Deus constitui ambas. Constitui religião, constitui igreja, constitui cultura. O reino de Deus constitui ambas. Mas ele transcende ambas. Nesse sentido, uma afirmação interessante pode ser feita. O reino de Deus é maior que a igreja e é maior que a própria existência humana. Ok? Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que você achou. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!